esse momento para conversarmos sobre algo muito importante: a educação das nossas crianças. Claro, a gente fala, eu quero educar os meus filhos, mas hoje quem tem educado são os avós, são as escolas, porque os pais têm trabalhado e muitas vezes não têm o tempo necessário, ou pelo menos não tem a qualidade do tempo necessário que uma criança precisa de atenção para poder receber esse monte de informações. Porque a criança nasce, gente, com um HD vazio. E somos nós os responsáveis por colocarmos dentro desse HD tudo que ela precisa para viver, não sobreviver, mas viver intensamente, com qualidade de vida, dentro de uma sociedade. E nesta sociedade, é claro, como parte dela, ser uma peça importante durante toda a sua vida. E a gente muitas vezes não para pensar nisso. É por isso que a neuropsicopedagoga que está conosco hoje, a Gabriela, ela veio justamente para nos ajudar. O que colocar nesse HDzinho, dessa criança que nasceu sem informação nenhuma e precisa de todo o nosso carinho, nosso amor, para passar essas informações de uma maneira saudável. E você falou no começo da nossa conversa, no começo do programa, sobre essa educação positiva. Primeiro vamos entender então o que é essa educação positiva e mais uma vez, seja bem-vinda. Bom, muito obrigada. É uma oportunidade incrível poder falar desse assunto aqui. Quero agradecer esse espaço, dizer que é um prazer te conhecer, Rita. A educação positiva, ela não é nada recente. Já se fala de educação positiva com vários nomes por aí. A gente vai ouvir educação neuroconsciente, educação neuroafetiva, disciplina positiva, educação afetiva, pedagogia afetiva dentro das escolas. Então não é um conhecimento novo, mas é um conhecimento que as pessoas ainda têm uma certa resistência em receber. Por quê? Porque a gente olha para aquela educação acumulada de geração em geração, que vai passando do bisavô para o avô, para o pai e assim sucessivamente. A educação positiva é uma nova forma de educar. Eu escolho educar de forma positiva, eu torno isso uma filosofia de vida, porque a partir do momento que a gente escolhe a educação positiva para educar os nossos filhos e os nossos alunos, a gente não tem mais como desver. Eu gosto de usar esse verbo, não tem mais como desver. Eu tive acesso à informação, eu começo a entender, por exemplo, como o cérebro infantil funciona, por que as birras acontecem, como é que se desenvolve. Eu assumo o papel de cérebro adulto da relação, sabe? Eu sou adulto dessa relação, eu preciso assumir essa responsabilidade e entender que nem tudo que aquilo que a minha criança faz é de propósito. E aí eu consigo respeitá-la como ser humano, ser firme porque eu sou o adulto dessa relação, ser gentil porque eu respeito a dignidade daquela criança e ser mutuamente respeitoso. Eu respeito a criança e a criança me respeita. Quando você ensina com respeito, automaticamente essa criança aprendendo com respeito, ela aprende a respeitar? Ela aprende a respeitar. Por que isso acontece? Dentro do nosso cérebro, a gente tem um conjunto de neurônios chamado neurônios espelho. O que eles fazem? Espelham comportamento. Você já andou na praia e viu o pai olhando o mar numa posição? Aí o filhinho tá olhando, fazendo a mesma pose do pai, aquilo é o neurônio espelho que faz. A mesma coisa quando a mãe está penteando os cabelos e a menina olha, observa, os gestos são os mesmos. Se você olhar famílias, você vai ver que o cruzar de pernas é parecido, o jeito de falar, o jeito de andar. Isso acontece também com as nossas aprendizagens emocionais, isso acontece também com a nossa autorregulação. Se eu tenho um adulto emocionalmente equilibrado, que sabe dialogar, que sabe conversar, que sabe agir de maneira respeitosa, automaticamente eu vou copiar esse modelo. Eu vou ser respeitoso, eu vou ser emocionalmente equilibrado. Só que a criança, ela ainda não tem um cérebro desenvolvido para fazer isso sozinha. Ela precisa do que a gente chama de corregulação. É o adulto ajudando a criança e sendo um modelo positivo para que ela aprenda da melhor maneira possível. E a gente tem várias histórias na história,
né, várias histórias de vida na história, que quando a gente começa a ler, a gente fala assim, olha, tal pessoa acreditou em alguém que estava totalmente desacreditado, naquela criança que as professoras achavam que não ia ser nada, a escola não queria assumir aquela criança e depois essa criança se torna um gênio. A genialidade já estava dentro dela? Ou também o incentivo da mãe, acreditando que ela ia conseguir, que ela ia aprender e que deixou as partes negativas todas de lado, tudo que disseram, aquela mãe deixa de lado para valorizar o filho e ensinar esse filho a acreditar em si mesmo. Isso também faz diferença, ou seja, nós ensinamos, eles se espelham em nós e tudo que fazemos. Nós estamos falando de coisas positivas, porque a nossa conversa hoje é positiva e eu não vou entrar nesse detalhe, mas o negativo também é espelhado. Com certeza, o negativo também é espelhado. E a gente sabe que para que a aprendizagem aconteça, existe sim fatores genéticos, mas o exemplo é um modelo fundamental. E o encorajamento, ele vai ser muito importante nesse processo. O Rudolf Dreikurs, um dos autores que embasa a educação positiva, ele vai dizer assim, toda criança mal comportada é uma criança desencorajada. E uma criança precisa de encorajamento, assim como uma planta precisa de água. Isso mostra o quanto Ou seja, diário, constante, mais de uma vez ao dia. O que é encorajar? Eu gosto muito de diferenciar o elogio do encorajamento. O elogio, ele vem para aquele que é bom, para aquele que está cumprindo as expectativas, que está atingindo as metas. É aquela criança que você olha e ela faz exatamente aquilo que a sociedade espera dela. Agora, o encorajamento, ele vem para despertar no outro o desejo de fazer diferente. Então, ali você olha para aquela criança e diz, você é capaz de usar uma fala mais respeitosa, você é capaz de ter uma atitude que vai contribuir mais com esse grupo. Que tal se você fazer desse jeito? Que tal se eu te ajudar, já que você não está conseguindo sozinho? E aí eu vou encorajando e aquela criança vai percebendo dentro de si que ela tem potencial e capacidade para agir de maneira diferente. E esse encorajamento faz com que ela mude e melhore comportamentos, com que ela se sinta aceita, se sinta pertencente, porque todos nós, é isso que a gente quer. A gente quer ser aceito, a gente quer ser pertencente, a gente quer ser importante nas nossas relações. Eu falei agora há pouco, dando exemplo de pais que trabalham demais, muitas vezes são os avós muito mais permissivos com os netos do que foram com os filhos, né? Acabam educando essas crianças e isso se agravou um pouco na pandemia também, porque os pai e mãe foram para casa trabalhando em casa e as crianças estudando em casa, precisando da atenção destes pais, já com todos os afazeres da casa dividido e mais o trabalho. Como foi, na sua visão como neuropsicopedagoga, essa situação da família e como essas crianças receberam toda essa informação na pandemia? De que forma a educação positiva hoje pode até ajudar a sanar um pouco dos danos daquilo que foi aplicado por muitas famílias na pandemia? Na pandemia as rotinas se misturaram muito. O que antes era o meu espaço de descanso, de lazer, de convívio familiar, de fortalecimento de vínculo, passou a ser a escola dos meus filhos, o meu ambiente de trabalho. Nem sempre eu tinha uma casa adequada, um espaço adequado, recursos necessários. Às vezes aquela casa só tinha um computador, mas o filho tinha aulas online. Então os pais se tornaram professores, tiveram que auxiliar em tarefas para as quais eles não foram formados e preparados. As escolas também sentiram uma dificuldade enorme e isso tudo se confundiu. Foi o momento onde a educação positiva mais foi procurada. Porque as famílias se viram diante de grandes desafios da educação dos filhos. E agora? O que é que eu faço com essa criança que passava o dia todo na escola e agora está em casa? Os pais passaram a conhecer um pouco mais os filhos, inclusive os defeitos dos filhos e vice-versa, numa situação como essa. E acho que isso frisou também a importância dessa parceria entre escola e família, né? A escola como rede de apoio da família, a família como rede de apoio da escola. Né, enfatizando esse processo de coprodução, de colaboração. E aí, a partir do momento que o pai para e olha e vê que só o conhecimento que ele tem
não é suficiente. Só o conhecimento passado de geração em geração. Ele fala, preciso de ajuda. Então, eu preciso aprender estratégias práticas. Então, como é que eu estruturo essa rotina? Por quê? Porque essas crianças têm rotina. Eles acordam, têm tarefa, têm coisas para fazer, têm o tempo de brincar, assim como os pais também têm rotina, têm horário de refeição. Uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente esquece de fazer com as crianças, é a previsibilidade. Quantas vezes a gente avisa a criança? Olha, filho, filha, a gente vai hoje tomar vacina. Lá na vacina vai ter uma picadinha no braço. Aí o que acontece? Às vezes a gente mente para as crianças. Ai, mas vai doer? Não, não vai doer nada. Uma picadinha. Não, fala a verdade. Olha, vai doer, mas eu vou estar lá com você, segurando na tua mão, junto com você, porque se doer, eu tô ali por você e com você. Às vezes a gente vai fazer uma viagem longa com a família. Faltam 4 horas para chegar ao lugar para onde a gente vai. A criança pergunta, já está chegando? O que a gente fala? Já, rapidinho. Não, fala a verdade. Olha, não vai demorar. Vamos pensar em algo bem criativo para fazer dentro do carro e aproveitar esse tempo que nós vamos ter juntos em família? Às vezes a gente acha que colocar a educação positiva em prática é algo muito elaborado e complexo. E, na verdade, tudo se baseia em conexão, em afetividade, em amor, em tratar a criança da forma como eu gostaria que ela tratasse outras pessoas num futuro. Quanto mais eu me conecto, quanto mais eu sou amado na minha infância, menores as chances de eu ter problemas emocionais na minha vida adulta. Por quê? Porque o fortalecimento da nossa autoestima começa lá na infância. E quanto mais eu sou amado, mais forte é a minha autoestima, a visão positiva que eu tenho sobre mim. E tem criança que sai de casa para viajar com os pais, 15 minutos depois já está perguntando, está chegando. E chega uma hora que... A gente já chegou. E olha, é muito interessante, claro, o meu do meio está com 30 anos, o mais velho está com 38, o caçula com 23, ou seja, há muitos anos a gente brincava de capital, placa de carro, que agora é só Brasil, Brasil, Brasil. A gente não tem mais aquela brincadeira de falar, olha, todas as placas de tal cidade são minhas, a de tal cidade é sua. Então, a gente vai fazendo da viagem uma coisa gostosa. E por incrível que pareça, a gente não tinha o conhecimento, mas tinha o amor para dar. Entendia que eles não conseguiam sentir o tempo. E isso é importante, mesmo que a pessoa não tenha o conhecimento, tendo esse amor, a compreensão daquele momento, daquela situação, o que a criança está pensando, tentando fazer da empatia nessa troca de lugares, o que aquela criança poderia estar sentindo naquele momento. O conhecimento é importante, mas o sentimento também dos pais nesse momento, o amor dos pais nesse momento, ajudam bastante. Os meus filhos têm saudade das nossas viagens, meus sobrinhos que viajavam comigo, todo mundo fala. Então, eu penso assim, hoje a educação positiva, ela está estruturada, inclusive ela tem pilares que as pessoas devem aprender esses pilares, eu quero que você fale sobre eles, mas independente disso, ter o amor é importante? Amor é conexão. E amor para a criança é representado em ação. Não adianta eu falar para o meu filho, eu te amo. A frase eu te amo é muito abstrata para a criança. Ela precisa sentir o amor na ação. E esse amor, ele vai ser sentido através do acolhimento, através da validação do sentimento. Quantas vezes uma criança cai e a gente fala para ela, ai, não foi nada, levanta, pulou, pulou. Eu estou invalidando aquilo que ela sente. Por quê? Porque cair e ralar o joelho dói, pura e simplesmente. Olha a diferença. Ralou o joelho, né, filho? Doeu. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos lavar? Vamos colocar um band-aid? Vamos passar aquela pomadinha que a gente está habituado a usar? Eu estou validando e dizendo a tua dor é importante. Olha, arrancaram o brinquedo da mão da criança. A criança chorou, a gente já fala, ai, que criança mimada. Não, se alguém arranca algo da tua mão, como você se sente? É só validar. Tirou da tua mão, né? Você não gostou. Eu também não gosto quando tiram as coisas da minha mão. Eu valido o que ele sente, eu me conecto. Só que muitas pessoas confundem esse ato de acolher com o ato de mimar. O que é o mimar? No caso do mimar, é eu fazer pela criança
além daquilo que ela precisa, além de necessidades. É eu não fazer as regras valerem, os combinados valerem, é eu ser flexível demais em relação a coisas que são inegociáveis. A gente sabe que dentro da educação dos nossos filhos tem coisas que são inegociáveis. É negociável tomar banho? É negociável ir para a escola, fazer tarefa de lição de casa? Não, essas coisas não são negociáveis. Comer. Eu vejo muitos pais negociando na hora da refeição. Então, não é negociável. Se não é negociável, como é que eu faço a regra valer? Eu faço a regra valer elaborando regra em conjunto, deixando visível para aquela criança, reforçando, trabalhando com essa previsibilidade. Olha, lembra que daqui a pouco é o horário de fazer tarefa? E aí, a hora que chega o horário de fazer tarefa, é muito mais fácil da criança cumprir o combinado. A Juliana Ju, né? A Juliana, ela acabou de colocar aqui de onde ela é. Juliana, pelo amor de Deus, não estou achando você aqui. Ela é perto de Arapongas, isso mesmo, Cidade dos Móveis, é Rolândia, no Paraná. E ela colocou aqui para mim. Hoje em dia, os pais atarefados, sem muito tempo e às vezes sem paciência, em vez de ajudar as crianças, fazerem juntos, acabam fazendo no lugar da criança. Isso é prejudicial na formação da criança. Ainda ela até coloca, não é? Né? Muito prejudicial. Maria Montessori vai dizer para nós, nunca faça por uma criança aquilo que ela já tem condições de fazer sozinha. Se a criança já tem condições de aprender a amarrar o sapato, use um tempo de qualidade com ela e a ensine a amarrar os sapatos. Se ela já tem condições de organizar os seus pertences, ensine a criança a organizar esses pertences. Só que a gente precisa investir tempo em treinamento. E a gente sabe que às vezes a correria do dia a dia nos engole, que às vezes não sobra tempo. Então, é necessário que os pais, que a família organize dentro da sua rotina um tempinho. Olha, hoje eu vou ensinar a amarrar os sapatos. Porque depois que a criança aprender, ela não vai mais precisar ser ensinada de novo a respeito daquilo, mas precisa investir tempo em treinamento. Às vezes vem uma atividade de recorte da escola, por exemplo. Chega o recorte lindo para a professora, mas foi a mãe que fez, o pai que fez. E aí, eu, enquanto professora, dou aula há muitos anos em escola, a gente chama a criança e pergunta, que linda a sua lição, quem foi que fez? E ela responde na maior naturalidade, foi a minha mãe. Então, o ideal é que para a criança desenvolver essa sensação, esse sentimento de capacidade, é que ela recorte do jeitinho dela, que ela pinte do jeitinho dela, que ela amarre o sapato do jeitinho dela e que a gente a encoraje a continuar fazendo aquilo. Por quê? Porque a perfeição, ela vem desse treinamento. Quantas vezes um pianista treina uma música, uma sinfonia para tocar com perfeição? Quantas vezes um cientista erra uma fórmula até desenvolver uma vacina? Muitas vezes. E às vezes a gente ensina a criança e já quer que na primeira ela saiba. Não vai saber, precisa de tempo. E a gente precisa exercitar a nossa paciência. Eu acho que a maior dificuldade de colocar a educação positiva em prática é a autorregulação do adulto, porque ele não aprendeu. Gabi, mas tem como na minha vida adulta eu aprender a me autorregular? Tem, vai ser mais difícil porque o teu cérebro já está bem mais desenvolvido, ele não está tão fácil de criar novas vias neurais, mas a gente tem um cérebro neuroplástico capaz de aprender a qualquer momento da vida. Então você pode praticar exercícios de respiração, praticar exercícios de meditação, trazer para a consciência. Está muito irritado na hora, não estoura com a criança naquele momento. Respira fundo, dá uma volta, toma uma água, volta e resolve o problema. De maneira equilibrada, não no furor das emoções. Não, entendi. Jamais. Por quê? Porque quando o nosso cérebro não está regulado, a gente não tem vontade de ser colaborativo, a gente não tem vontade de ser amável, a gente não tem vontade de ser respeitoso. O nosso cérebro, quando a gente sente raiva, quando a gente sente, né, aquela coisa de... É um sentimento de autodefesa. O nosso cérebro se prepara para se autoproteger. É biológico, está na nossa biologia humana. Então a gente vai para o ataque. Para eu não ir para o ataque, eu preciso entender que aquela situação não é uma situação de perigo. A mesma coisa acontece com os adultos e a mesma coisa acontece com as crianças.
Tem um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Siegel, um neuropediatra, e ele usa a nossa mão para explicar o cérebro. Então, ele vai falando que aqui no punho é a região do nosso cérebro sobrevivente, né? O nosso cérebro primitivo, a parte que respira, sente sono, sente fome, enfim, que nos mantém vivos. Lá no meio do nosso cérebro, a gente tem o nosso cérebro emocional. E aqui a gente tem duas bolinhas, que são as nossas amígdalas cerebrais, que são como sensores de perigo. Elas estão o tempo todo percebendo o perigo. Se eu percebo o perigo e eu sinto medo, o que eu quero fazer? Quero fugir, quero sair dali. Se eu sinto raiva, eu quero ir para o enfrentamento. Só que o nosso cérebro, ele percebe situações de perigo, tanto situações que são reais, entra um leão aqui agora, quanto aquilo que se cria. Quanto aquilo que eu imagino. Se eu sentar aqui e ficar, ai, a Rita não gostou muito da minha roupa. Ai, será que ela achou que a minha calça tá... Eu já começo aqui, ó, na minha cabeça, me perceber em perigo. O que seria esse perigo? Ai, o medo da Rita não gostar de mim, da Rita não me aceitar do jeito que eu sou. E aí a nossa cabeça fica ali. E o corpo reage, né? Vai dar sudorese, imediatamente, imediatamente. E essa região mais externa, que seria aqui o nosso córtex cerebral, aqui na região da nossa testa, a gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa região responsável pelas nossas escolhas mais elaboradas, a nossa flexibilidade cognitiva, a nossa capacidade de solução de problemas. Só que essa parte termina de se desenvolver só com 25 anos de idade. Aí, quando a gente tem acesso a essa informação, a gente fala, epa, tô cobrando da minha criança mais do que aquilo que ela dá conta de oferecer. E ela não atingiu essa maturidade no Não cérebro atingiu ainda. essa maturidade. Se eu tenho menos de 25 anos, eu ainda tenho até uma colher de chá, porque eu também não atingi. E o que acontece numa situação de perigo, seja real ou seja imaginário? O nosso cérebro racional se desconecta do nosso cérebro emocional. As nossas emoções ficam expostas. E aí eu não consigo pensar. E essa é a explicação neurobiológica do que a gente chama de birra. Por que a criança se frustra quando ela tem que sair do parque? Porque ela tem que sair de uma atividade que está muito agradável, muito gostosa. E ela fica brava. E ela fica brava. Por quê? Porque para ela aquilo é um perigo imaginário. Como assim eu tenho que parar de fazer isso que é muito legal? Parar de brincar. E aí o que acontece? Chega o adulto, que deveria ser o cérebro adulto da relação. Olha, eu entendo que você gostaria de brincar mais tempo e agora realmente é hora de ir embora. E esse adulto, se ele é emocionalmente equilibrado, ele sustenta a birra da criança. E mesmo que a criança chore, ele tá ali, sendo amparo emocional para ele, explicando, olha, não dá para ficar, a gente vai precisar ir embora, eu vou precisar pegar você no colo agora, é hora de ir para casa, é hora de ir para a escola, é hora... Só que o que acontece? Esse adulto tem equilíbrio emocional? Geralmente não. O que ele faz? Eu tô mandando agora! E ele se desequilibra também. O cérebro racional e emocional dele fica sem proteção. Fica sem proteção. E aí, quando é que eu vou conseguir uma relação equilibrada? Quando ambos os cérebros se autorregularem. Para isso, eu preciso respirar, meditar, me acalmar, contar até 10, tomar água, dar uma voltinha, combinar as coisas com antecedência. Que essa previsibilidade que você disse. Quanto mais previsibilidade tiver, maiores as chances de eu me autorregular com uma maior velocidade. Olha, eu queria muito poder conversar mais com Gabriela Menezes, neuropsicopedagoga, mas o nosso tempo ficou curto, o que nos faz convidá-la para voltar ao programa Mulher.com. Venho com o maior prazer, porque só me chamar. O que nós nos programamos, acabamos conversando tanto sobre o que era mais importante nesse momento, mas temos mais para conversar, então fica aqui o convite. Venho com o maior prazer. Obrigada por sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Rita, e espero que a educação afetiva, que a educação positiva alcance muitas famílias e transforme aí as novas gerações. É o que nós queremos.